Então pessoal, olha só, vamos continuar o estudo da calorimetria na equação fundamental da calorimetria. Observe que a equação fundamental da calorimetria tem essa expressão aqui. Mas vamos lá, vamos saber primeiro quem é quem, vamos resolver umas questõezinhas bem simples. Olha só, esse M daqui, quando aparecer na equação, vai ser a massa. Ela deve ser expressa em gramas. E a simbologia para grama é a letra G. Por exemplo, nas questões, na primeira questão, aqui, ó, quantas calorias são necessárias para que, olha lá, a massa da substância na primeira questão. Olha aqui a massa da substância, 500 gramas na segunda questão. Olha a massa da substância na terceira questão. Tá legal? Observa a substância nas questões, tá bom? ΔT significa variação de temperatura, tem que estar em Celsius, graus Celsius. A variação de temperatura você calcula através da subtração da temperatura final pela temperatura inicial. Então, observa só, a temperatura aumentou de 5 para 55, então a variação de temperatura vai ser 55 menos 5. Na questão 2, a temperatura aumentou de 20 para 30, então a variação de temperatura na questão 2, 30 menos 20. Na terceira questão, observa, aumentou de 40 para 60, então a variação de temperatura aqui é de 20, perdão, aqui a variação é de 10 graus Celsius, tá bom? Esse quezão aqui é a quantidade de calor, cal quer dizer calorias, então observa só, cal, calorias, G, grama, graus Celsius, porque agora vai aparecer esse Czinho aqui, esse C minúsculo, que indica calor específico. O calor específico, observa, ó, depende de cada substância. O que eu estou querendo dizer? Observa, a substância na primeira questão é o alumínio. Observa o calor específico do alumínio, 0,2. Na segunda questão, a substância é o ferro. Quanto é que vale o calor específico do ferro lá? Ó? 0,1. Cada substância tem seu próprio calor específico. A água é um dos maiores calores específicos na natureza, tá legal? Observa o valor do calor específico da água, 1. E a unidade é essa daqui, ó. Cal quer dizer calorias, por G quer dizer gramas, e graus Celsius é a variação de temperatura. Observa que nas três questões eu vou pedir para que você aplique a equação fundamental e determinar a quantidade de calor. Olha lá, quantas calorias são necessárias? Calcule a quantidade de calor necessária. Qual a quantidade de calor suficiente para... E vamos por aí, tá bom? A nossa expressãozinha chamada por equação fundamental está aqui. Vamos aplicar então, olha só. Q vai ser igual a... Comecemos na questão número 1. A massa da substância alumínio vale 100 gramas. Então vamos deixar indicado aqui, ó. 100 vezes, que é a massa do alumínio. Alumínio é a substância cujo calor específico vale 0,2. Olha o Czinho aqui, o calor específico vale 0,2. E atenção, não vamos ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Se a temperatura aumentou de 5 para 55, é porque a temperatura aumentou em 50 graus Celsius. 55 menos 5. Então aqui, ó, a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Se você utilizar aí a sua calculadora ou vai no braço aí, dá teu jeito, faz a sua continha, 100 vezes 0,2 vezes 50, essa resposta aqui será de 1000. Atenção, está faltando a unidade de medida. Como é quantidade de calor, a quantidade de calor deve ser expressa em calorias. Só que você não vai escrever calorias, vai colocar somente cal. Tá legal? Essa é a resposta da primeira questão. Vamos à segunda questão aqui, então. Quando você começa a ler, eu já divulgo a massa da substância, que é o ferro, cujo calor específico vale 0,1. Eu peço para que você determine a quantidade de calor quando essa massa de ferro eleva a temperatura de 20 para 30, de 20 para 30, uma variação de 10 graus Celsius. Então, vamos lá.
quantidade de calor vai ser igual a massa do ferro 500 gramas vezes o calor específico do ferro, que vale 0,1, olha aqui, 0,1 vezes, não vamos ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, de 20 para 30, essa variação de temperatura foi de 10, 30 menos 20, não é isso? Então, 30 menos 20, 10. Utilize a sua calculadora, faça no braço, dá o seu jeito. 500 vezes 0,1 vezes 10. Essa resposta aqui vai ser 500, mas atenção, quantidade de calor sempre expressa em calorias. Tá claro? A segunda questão também. Vamos encerrar aqui, olha, essa microaula, essa aulinha bem pequenininha, ó. Massa de água e o seu calor específico. Então, qual é a quantidade de calor, Quezão? Que 200 gramas de água, que é a massa, que vai ser igual, a massa de água vale 200 gramas, o calor específico da água, toma cuidado, que ali tinha 0,2, 0,1, não vai botar aqui 0 alguma coisa, o calor específico da água vale 1, bem grande o calor específico da água. E não vamos ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, né? Vamos colocar logo a resposta aqui da variação de temperatura. De 40 para 60 variou em 20 graus Celsius. Tá legal? Dessa maneira, a quantidade de calor necessária vai ser efetuada através do produto 200 vezes 1 vezes 20, 200 vezes 1 vezes 20, resposta 4.000. Não esqueça que toda vez que você estiver calculando a quantidade de calor, a resposta sempre deverá ser expressa em calorias.